Olá, seja bem-vinda a. E como nós já vimos no primeiro treinamento, que a liderança deve ser o protagonista da sua equipe, ele deve ser o facilitador de mudanças e deve ser a pessoa que interage com a equipe, que ela tem um excelente relacionamento interpessoal. Vimos também os perfis comportamentais, como os analistas, os comunicadores, os executores, os planejadores. E as suas frases, né? O fazer rápido, o fazer diferente, o fazer certo e o fazer junto. Agora iremos incorporar um pouco mais a questão da personalidade. A personalidade são as características psicológicas em conjunto, né? É o pensar, o sentir e o agir. E como essa pessoa vai reagir no seu ambiente de trabalho. A personalidade, ela pode ser mais introvertida ou mais extrovertida. E ela vai se relacionar consigo mesmo e com o coletivo. As pessoas de perfil melancólico, elas são pessoas mais sensíveis, mais criativas, mais idealistas, mas em contrapartida são extremamente críticas, antissociais e um pouco egoístas. Os fleumáticos, eles são tranquilos, são eficientes, são diplomáticos, são práticos. Em contrapartida, são egoístas, indecisos, desconfiados. Os coléricos são extrovertidos, né? São enérgicos, são otimistas, são independentes, mas também são impacientes, chegando algumas vezes a serem prepotentes, vaidosos. E o temperamento sanguíneo são pessoas mais atentas, mais amistosas, mais entusiasmadas, são pessoas mais confiáveis, mas em contrapartida são extremamente impulsivos e às vezes até um. Vou deixar aqui o link para vocês fazerem o teste da personalidade. Aqui há 16 personalidades e há um conteúdo que vale a pena ser lido. Como já vimos, conhecer o perfil comportamental, ele permite que a gente conheça um pouco mais da nossa equipe e que a gente venha prevenir desavenças, a gente pode minimizar os conflitos e melhorar o clima da organização com a melhoria da produtividade. Nesse quadro estão listados as características altas e baixas de cada perfil. Uma dominância alta são determinados, competitivos e independentes. Uma dominância baixa são discretos, cautelosos e calculistas. E eles são focados no resultado. A influência é focada no relacionamento. Em alta, eles são comunicativos, persuasivos, envolventes. Em baixa, desconfiado, críticos e realistas. A estabilidade busca colaboração, são ponderadas, estáveis e pacificadoras. Em baixa, eles são impulsivos, flexíveis e inquietos. A conformidade busca precisão. Em alta, são planejadores, criteriosos e lógicos. Em baixa, eles são determinados, independentes e desafiadores. Os comunicadores, eles não gostam da rigidez, da monotonia, da falta de reconhecimento, mas gostam da falta de rotina, gostam de autonomia e do trabalho em equipe. Os executores, eles gostam de desafios e de liderança, eles assumem risco, mas não gostam de processos lentos. Os planejadores, eles gostam de rotina, de planejamento e de ajudar os outros e detestam a falta de disciplina e improvisações. Os analistas gostam da perfeição de métodos e ambientes calmos e não gostam da pressão, da falta de garantias e da falta de segurança. Comunicação. Os elementos da comunicação. Existe um emissor e existe um receptor e existe um canal. Esse canal pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser escrito. Temos que tomar cuidado com os ruídos, porque se a nossa mensagem não chega de forma clara e precisa, o nosso receptor pode entender de uma outra forma e nós termos problema na execução de alguns trabalhos e alguns problemas também de relacionamento. Nós temos que trabalhar a comunicação assertiva, aonde a gente deve expressar a nossa segurança, a confiança, temos que dar informações claras e concisas, temos que a nossa expressão verbal e não verbal, né, estejam de acordo.
né? E com a relação interpessoal, a gente procurar conversar de uma forma com uma comunicação também não agressiva, fornecendo informações corretas para favorecer a execução das demandas, das ordens de serviço. Temos que trabalhar muito a nossa inteligência emocional para que a gente possa também escutar o que é dito pela nossa equipe. E a gente deve não só falar, mas o nosso discurso deve estar casado com o nosso exemplo, com as nossas atitudes. Como a gente vai conversar com pessoas de perfil dominante? Você tem que ser claro e objetivo. Você tem que dizer o que você espera do resultado, qual o resultado que você espera. Ser racional, evitar ficar falando várias vezes o mesmo assunto. Uma pessoa de perfil de influência, você não deve ser muito detalhista, né? Você deve fornecer a informação e deixar com que ele pergunte para que ele possa tirar suas dúvidas. Já as pessoas com perfil de estabilidade, você tem que demonstrar respeito e segurança naquilo que você está falando. E você deve evitar ficar conflitando as pessoas, mas você deve falar de forma pausada e clara. E as pessoas com perfil de conformidade, nós temos que ser realistas nas informações, nós temos que explicar os detalhes e evitar ser informal. Tanto o perfil de estabilidade quanto a da conformidade, né? Evitar ser informal, sendo focado, temos que ser focados naquilo que a gente vai falar, explicar os detalhes conforme solicitado e ser claro, conciso e realista nas informações que são fornecidas. Agora, depois de conhecermos o perfil de cada um, de saber como cada um age, da personalidade de cada um, nós vamos entrar agora na competência da equipe de enfermagem. E o que é competência? Competência é você saber agir, né? Você tem que integrar seus saberes, você tem que se responsabilizar por aquilo que você faz, você tem que saber mobilizar os recursos, você tem que saber envolver a sua equipe, você tem que saber se envolver nas situações. E a nossa competência, ela está muito bem discriminada na Lei 7.498 e no Decreto 94.406, pois eles estabelecem muito bem as atribuições da equipe dos profissionais de enfermagem. Aqui nós iremos tratar somente do enfermeiro e do técnico de enfermagem. O enfermeiro. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem. Ele planeja, ele organiza, ele coordena, ele executa e avalia o serviço da assistência de enfermagem, ele prescreve assistência, ele realiza os cuidados de maiores complexidades, pois necessita de base científica e tomada de decisão imediata, e tem os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de vida. Na resolução 564, ele afirma que o enfermeiro não deve ficar atribuindo as suas atividades privativas, a não ser nos casos de emergência. Então, o enfermeiro é o líder da sua equipe. Cabe ao enfermeiro agilizar a sua equipe. Ele tem que saber organizar, ele delega as funções. Então, cabe a ele, como enfermeiro, como líder, tomar conta da sua equipe, liderar a sua equipe e liderar de forma efetiva, evitando aquela liderança que cada um faz o que quer. Então, porque tudo que acontecer dentro de um plantão, quem é responsabilizado é o enfermeiro. Então, cabe ao enfermeiro tomar conta da sua equipe, ser resolutivo e agir de acordo com o que a legislação lhe respalda. O técnico de enfermagem, ele exerce atividade de nível médio. Ele acompanha o trabalho do enfermeiro em grau auxiliar. Ele participa do planejamento da assistência de enfermagem. Eu prescrevo, enquanto enfermeiro eu prescrevo, mas eu tenho que conversar com o meu técnico. Ele conhece aquele paciente, o que ele
o que ele pode estar dizendo para mim, o que ele pode estar me pontuando para que eu possa ir lá, reavaliar o paciente, modificar uma prescrição. O fato da prescrição de enfermagem ser feita para as 24 horas não impede dele ser modificado ao longo do dia, de acordo com a evolução de cada paciente. Então, é responsabilidade do técnico ter assistência e me informar as alterações desse paciente, e eu, enquanto enfermeiro, tenho a obrigação de ir lá avaliar beira-leito e, se tiver que mudar qualquer tipo de prescrição, modificar conduta, cabe a mim enquanto enfermeiro. Eu não tenho que delegar isso para o técnico. Eu tenho que estar ali junto com ele, orientando a minha equipe. E o técnico, ele é responsável também pela questão do controle da infecção hospitalar, quando ele precisa ter uns cuidados de lavagem das mãos, de preparar o material para ele poder fazer algum procedimento e até mesmo preparar o material para que o enfermeiro venha fazer qualquer tipo de procedimento. E cabe ao técnico de enfermagem se responsabilizar pelo paciente. Ele não tem que ficar delegando as suas atribuições para os acompanhantes ou qualquer outro responsável pelo paciente que esteja ali. Nós temos um programa de incentivo à qualidade e resolubilidade dos profissionais plantonistas do Hospital Itatiaia, que é a Lei 672, de 30 de abril de 2014, onde ele estabelece um valor de gratificação mensal, onde ele cria comissões permanentes, onde ele avalia, onde essa comissão permanente ela avalia como que a equipe está trabalhando, se as metas estão sendo estabelecidas, e ele é avaliado pelo diretor-geral, pelo diretor técnico, pelo chefe do plantão e pelo gerente de enfermagem. As metas são estabelecidas de forma individual e de equipe, 40% individuais, 60% de equipe. Faltas e impontualidades determinam a perda integral do incentivo, salvo avaliação pela comissão permanente. E o servidor que tem as suas metas individuais concedidas, as metas de equipe devem ser cumpridas na sua integralidade. Metas individuais dos enfermeiros é exercer a sua liderança junto à equipe de enfermagem, executar os procedimentos de alta complexidade, realizar remanejamento de profissionais para que haja um equilíbrio na assistência de enfermagem, registrar intercorrências em livro próprio, realizar a supervisão de acordo com os protocolos éticos e realizar a supervisão administrativa, que pode estar interferindo no bom plantão para poder comunicar imediatamente ao seu superior. Então, cabe ao enfermeiro, além do que fala a lei do exercício profissional, também essa lei do incentivo. Ele fala sobre a liderança, que nós temos autoridade sobre o remanejamento também dos profissionais, da equipe técnica. Ok? As métodos individuais dos técnicos de enfermagem: não possuir queixa em ouvidoria, preencher os prontuários e os boletins de pronto atendimento, colocando seu carimbo, atualizando todos os registros de enfermagem e participar das capacitações previstas na unidade. Mas o enfermeiro também tem que participar também das capacitações, até para poder saber aquilo que foi passado para os seus técnicos, para ele também poder estar cobrando ali, tá? E esse negócio de manter o registro atualizado, não é escrever de manhã e depois escrever à noite, ou então fazer somente um registro para as 24 horas. É estar na beira-leito do paciente e preenchendo, registrando qualquer tipo de alteração que venha acontecer com este indivíduo. As metas de equipe: realizar, tá? É assegurar a notificação compulsória de maus tratos, é trabalhar em equipe, classificação de risco com a redução do tempo de espera. Então, cabe a nós classificarmos e, se for necessário, reclassificar esse paciente, tá? E pontuar isso. Algumas coisas estão acontecendo na classificação de risco, que se quem estiver na classificação pode pontuar, para que a gente possa conversar sobre isso e melhorar
o nosso fluxo. Preencher toda a documentação dos pacientes, seguir as diretrizes da CCIH e buscar continuidade na nossa melhoria de trabalho. O Estatuto do Servidor Público, ele diz os deveres dos servidores, que é zelar pela atribuição do cargo, cumprir as ordens, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio, guardar sigilo, manter conduta compatível com a moralidade, ser assíduo, pontual e tratar com urbanidade as pessoas. Zelar com a economia do material e conservação do patrimônio. Isso aqui nós precisamos estar mais atentos, porque some-se com muita facilidade muitos materiais, quebra-se com muita facilidade. Por que está quebrando? Então, o motivo pelo qual está quebrando, estragando o material, é necessário descrever e encaminhar a quem é de responsabilidade. No caso, os supervisores vão encaminhar para os seus coordenadores de setores, para que eles venham olhar e conversar junto à direção o que está acontecendo com esse material, ok? Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, promover manifestação de apreço ou desapreço e cometer a pessoa estranha repartição fora dos casos previstos em lei. Então, nós temos uma equipe que se ausenta muito do setor. É muitas idas à padaria e também ao mercadinho. Muitas vezes nem falam com a chefia. Isso pode nos dar um sério problema, principalmente se ele se vier sofrer algum tipo de acidente na rua dentro do horário de trabalho e não estando autorizado. E mesmo sendo autorizado, isso causa um sério problema. Evitar ficar falando mal das autoridades públicas dentro do nosso recinto também, para que a gente não venha a ter problemas posteriores. Infração disciplinar é a violação dos deveres e das proibições decorrentes da função que exerce. Podem ser penalizados com advertência, suspensão, demissão e destituição da função. A demissão ele é aplicada quando a pessoa não é assídua. Ela tem sempre faltas, tem sempre atrasos e ela nunca consegue cumprir com as suas obrigações. Quando ela possui condutas escandalosas, quando elas são insubordinadas, e também na questão da ofensa física, né? Vamos botar também a ofensa moral também. Já existe até um protocolo que fala sobre a violência no trabalho. Então isso aqui é algo que a gente precisa trabalhar muito, porque são as risadas no meio do corredor, são os palavrões ditas em alto e bom som, são a falta de respeito com a supervisão, com a liderança, as insubordinações. Então, é algo que está gritante no nosso serviço. A insubordinação é o descumprimento de ordens pessoais dadas pelo líder a um determinado funcionário. E essas ordens elas devem estar diretamente ligadas à obrigação do colaborador. Então, quando ele deixa de cumprir ou te desafia a liderança, se ele é um contrato, pelo artigo 482 da CLT, ele pode ser dispensado por justa causa. Ou ele pode sofrer uma advertência verbal e até mesmo ser suspenso. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar um pouco e orientar um pouco mais a nossa equipe, porque os valores estão sendo invertidos, aonde um técnico se recusa a obedecer às ordens dadas pelo enfermeiro. E na nossa legislação, a gente, dependendo do grau, porque já que foi conversado, foi falado, foi feita uma advertência verbal, uma advertência por escrito, esse funcionário pode ser suspenso, ele pode ser colocado à disposição da secretaria, como ele também pode responder na comissão de ética do Corém,
porque onde eles vão avaliar a conduta ética e profissional desse profissional. Então, é preciso que os enfermeiros venham se posicionar como líderes perante a sua equipe para que a gente possa diminuir esse tipo de atitudes que vem ocorrendo com certa frequência. O diagnóstico da equipe de enfermagem. Nós temos a equipe de técnicos, 31,8% possui nível superior completo e 28,8% nível superior incompleto. Nós temos profissionais graduados em enfermagem, psicologia, direito e teologia, e temos profissionais também que estudam, que estão estudando enfermagem, assistente social, fisioterapia, administração e farmácia. Então, nós possuímos uma equipe técnica de um alto nível. Nós não lidamos com pessoas leigas, muito pelo contrário, são pessoas com conhecimento muito acima da média. Pelo perfil DISC, ele possui, até em certo equilíbrio, um perfil de analista e um perfil planejador. A característica da nossa equipe de técnicos, eles são pouco práticos, eles gastam muito tempo na execução de tarefas, possuem pouco autogerenciamento, necessitam de rotinas e cronogramas, não sabem lidar com pressão, são extremamente críticos. O ponto positivo da nossa equipe é porque eles sabem trabalhar em equipe e eles querem fazer o certo. E para motivar essa equipe, é necessário fornecer instruções claras e detalhadas, valorizar a atenção aos detalhes e a precisão da execução e evitar surpresas e mudanças abruptas a essa equipe. Então, tudo deve ser conversado com eles com uma certa antecedência. Os enfermeiros, ele possui um perfil planejador, eles são mais estáveis. Também é um grupo que necessita de previsibilidade, rotinas e cronogramas, tem baixa capacidade de improviso, focam em pessoas e delegam muita autoridade. Isso aqui nós precisamos mudar esse perfil aqui, nós precisamos assumir o nosso papel de líder e devemos assumi-lo com maestria, porque conhecimento técnico nós temos, então nós devemos evitar delegar autoridades para a nossa equipe técnica. O ponto positivo é que é uma equipe de fácil convivência em equipe, a gente consegue trabalhar bem em equipe. E para motivar a equipe de enfermeiros, as mudanças devem ser graduais e com aviso prévio, devem existir treinamentos consistentes, apesar nesse momento de muitos enfermeiros ainda não aderirem aos treinamentos, criar um ambiente cooperativo, valorizar e reconhecer a lealdade e a consistência da equipe. E o que nós buscamos, né? O que se busca hoje no mercado de trabalho é a performance, qualidades, competências. Procura-se pessoas com perfil de liderança, que saibam trabalhar em equipe, que sejam motivados e consigam motivar, que possuam equilíbrio emocional. Então, é necessário trabalhar essa questão da inteligência emocional, criativas, que se adaptam às situações, que possuem uma boa comunicação, que saibam negociar, que possuam empatia, que desejem sempre estar aprendendo, que sejam pessoas éticas, sejam pessoas prudentes e que possuam proatividade. Isso é algo que a gente precisa trabalhar na equipe. É a questão da motivação, o equilíbrio emocional e a proatividade, a ética, a prudência. A gente precisa levantar isso. Cada líder deve olhar para a sua equipe e pontuar essas questões com a sua equipe. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar, tanto com os enfermeiros, quanto com a questão dos nossos técnicos. Nossos enfermeiros, a gente precisa trabalhar muito a liderança. E a gente precisa trabalhar o equilíbrio emocional, a ética, a prudência e a questão da negociação. Com nossa equipe técnica, nós temos que trabalhar a motivação, o equilíbrio emocional, a boa comunicação, tanto nos enfermeiros quanto nos técnicos, e a proatividade, a prudência e a ética. Aqui nós estamos com uma roda aqui muito em desequilíbrio, porque a gente precisa trabalhar cada ponto. Então, não adianta a gente querer
ensinar algo técnico se o básico, se a nossa base está deficiente. Nós precisamos realmente despertar responsabilidade na nossa equipe, o compromisso, o respeito, a paciência e a empatia. Flexível, até a nossa equipe é bastante flexível, mas a gente precisa realmente trabalhar um pouco mais. Plano de desenvolvimento individual. A gente precisa olhar cada membro da equipe em separado, para que eles possam fazer a autogestão, trabalhando o foco, a organização, a responsabilidade, a resiliência emocional, que é a tolerância ao estresse. Nós estamos com estresse extremamente elevado, mas a gente precisa trabalhar melhor isso. A autoconfiança, a abertura para o novo. A equipe é muito desconfiada, então ela é, de uma certa forma, fechada para essa questão. Mas a gente precisa despertar curiosidade para eles poderem aprender o novo, se abrirem, né? Amabilidade, desenvolver a empatia, o respeito e a confiança. Engajamento com os outros, ser um pouco mais entusiasmado, ser mais assertivos e ter uma iniciativa social. Isso aqui a gente precisa trabalhar em conjunto, porque nós estamos com uma equipe que está extremamente desmotivada, então a gente tem que ir realmente igual, indo pelas beiradinhas, trabalhando com a nossa equipe. Vamos dar aqui um exemplo de um plano de desenvolvimento individual. Eu coloquei o colaborador, Elizabeth Ortiz, e a data com que ela foi realizada. O cargo que eu exerço, o meu líder superior é o Rômulo, e a minha performance atual é 6 e o desafio é 15. E a minha próxima reavaliação será no dia 20/1. O que eu vou olhar? Vou ver as competências e comportamento. Tenho muitos atrasos, então pontuei 1. Eu tenho 7 atrasos em 10 plantões. Falo muito alto e gargalhadas no setor. Causa desconforto as conversas nos corredores. Atritos constantes com a equipe. Em 15 plantões, em 10 houve atritos e com queixa da equipe. Não utilizo uniforme. Isso foi pontuado pela gerência. Uso de adornos. Foi pontuado pela CCIH. Delega demasiadamente as funções. A equipe relata que não realiza os curativos de alta complexidade e nem realiza o aprazamento, o que foi verificado. Então, na minha pontuação, o 1 não atende às minhas expectativas. Então, a minha performance foi 6, num perfil máximo de 24 pontos. Qual é o plano de ação? Esse plano de ação deve ser realizado junto com o profissional. Evitar atrasos. Por que eu chego sempre atraso? Por conta que eu estou vindo de um outro plantão. Então, a mudança de escala vai fazer com que eu não chegue atrasada. Então, a partir de fevereiro, eu vou estar em mudança de escala e a minha situação é amarela. Então, eu estou sob vigilância. Evitar comportamento escandaloso. Evitar esse tipo de comportamento sempre. Então, eu também estou em cuidado, estou em observação aqui. Atritos constantes com a equipe. Em conversa com a funcionária, foi solicitado acompanhado pelo serviço de psicologia. Hoje isso foi feito e foi agendado uma consulta no CAPS para o dia 10. Utilizar o uniforme fornecido para a instituição. A funcionária referiu que ela tem alergia ao produto utilizado na lavagem de roupa. Então, qual é a minha conduta? Eu vou comunicar isso à minha gerência para a gente mediar esse conflito aqui e ver como que nós podemos resolver esse problema do uniforme. O uso de adornos foi notificado pela CCIH hoje, então ela recebeu a primeira notificação. Então, ela está em vermelho, ela está em não conformidade. Melhoria no curativo. Ela informa não ter segurança para realizar o curativo. Então, no dia 7, ela vai realizar um treinamento em curativo. E isso foi comunicado à educação permanente, para que a educação permanente venha a conversar com essa funcionária e realizar esse tipo de treinamento. E aprazar as prescrições, imediatamente ela tem que assumir essa responsabilidade. Tá? Então, aqui foi utilizado cores para dizer se ela está conforme, não conforme, se ela está em cuidado. E ambos, tanto o líder quanto o liderado, assinam a sua
a sua ficha de avaliação. Isso aqui é um modelo que pode ser utilizado para que a gente possa começar a conversar com a equipe, começar a fazer com que eles possam ter uma pronta resposta àquilo que nós desejamos e àquilo que a instituição tem solicitado para nós, enquanto liderança, enquanto coordenadores de equipe. Ao liderar uma equipe, é necessário você conhecer o que está impactando os seus colaboradores. É a falta de rotina? É a ausência de informações? São conflitos? São mau relacionamento com a liderança? É doença pessoal ou familiar? É a síndrome de Burnout? É o excesso de trabalho ocasionado pela ausência ou atraso de funcionários? Então, isso tudo impacta em como a nossa equipe reage enquanto a nossa equipe trabalha. Então, líderes, respeitem as pessoas, tornem o problema visível. Aquilo que vocês detectaram, passem para cima, né? Como a gente já viu isso, para que a gente possa, para que todos possam visualizar e procurar melhorar esse problema. Enxergar o problema como oportunidade, criar um ambiente livre de culpa e criar uma cultura de corresponsabilidade, né? E que a gente, cada um, seja responsável pelo bom andamento do nosso serviço. Se a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer, a gente vamos conversar com a equipe, antecipando a pressão, aquilo que vai ser cobrado, o tempo que nós vamos ter de resposta. Vamos focar no processo e não nas pessoas. Não é questão de, isso está me perseguindo. Não é questão de perseguir. É que a gente precisa dar uma resposta e a gente precisa melhorar nossos atendimentos. E focar nos pontos positivos dessa equipe. A sua equipe agiu positivamente, vamos enaltecer, vamos dar esse feedback para a equipe. E liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Então, líderes, vamos influenciar positivamente a vida de nossos liderados. E por aqui terminamos. E vou deixar na caixa de mensagem, vocês possam colocar aquilo que vocês tiveram dúvidas ou alguma sugestão. Obrigada e tenham um excelente ano.